nos ajudar. Eu vou cantar uma musiquinha que eu preciso para ser feliz. Então, um dia uma criança me parou, olhou nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefas escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Toquei no teu rostinho a sorrir, pedi que ao dedo te fosse fiel, e ela deu-me um beijo demorado, e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Jesus fez tudo. Não sei falar de improviso, não sei falar sem cola. Então, por isso eu trouxe o texto que eu preparei para ler para vocês. Vamos lá, refletir. Então, hoje o tema é causas das aflições e confiança em Deus. E nós podemos iniciar esse encontro perguntando: como entendemos nossas aflições e dores se sabemos que Deus é bom e justo? E ficamos nos questionando sobre isso porque em todos os momentos da nossa vida nós podemos ser atingidos por fatos que por vezes não sabemos ou não entendemos as causas. As dificuldades podem se apresentar de diversas formas, como fenômenos naturais destrutivos. É só olharmos na mídia, nós vemos que tem povos que sofrem furacões, terremotos, avalanches, enchentes, todos os anos. Podemos também ter problemas individuais, físicos, emocionais, espirituais, ou uma combinação de todos, tais como a perda de um emprego, a morte de um ente querido, desavenças familiares ou sociais e doenças nos seus mais variados tipos e graduações. Um filho com febre, uma prova na escola, uma entrevista importante ou a perda de um emprego, uma discussão no trânsito, a falta de dinheiro para os gastos necessários, uma cirurgia de urgência, são alguns motivos que podem ser acrescentados à nossa lista de aflições diárias. Também podemos ser humilhados, traídos, caluniados, podemos sofrer injustiças, ou até mesmo uma queda na rua aparentemente sem explicação, mas que nos impossibilita andar e gerir nossa própria vida com alegria e serenidade. No decorrer do nosso dia a dia, temos altos e baixos, numa oscilação permanente, entre felicidade, momentos agradáveis e aflições. Nós sabemos que a ansiedade e as preocupações são naturais na nossa vida, que podemos sentir em determinados eventos por onde existimos.
Mas, por outro lado, elas podem também influenciar negativamente a rotina e escolhas que fazemos, podendo trazer desequilíbrios e desconforto. Temos, portanto, nossas dores físicas, assim como temos também as nossas dores da alma, que se pronunciam como angústia, solidão, insegurança, medos, carência, desânimo, baixa autoestima, abandono, sensação de fracasso, de desvalorização pessoal e muitos outros sentimentos podem nos visitar, trazendo aflições e tristezas. Ou seja, as adversidades estão ao alcance de todos, pois elas fazem parte da natureza humana. Essas situações eventualmente chegam até nós como problemas às vezes difíceis de controlar, trazendo ansiedades e aflições que nos fazem recorrer a Deus pedindo ajuda e clamando pela sua misericórdia. No entanto, nem sempre nós nos damos conta da presença de Deus em nossas vidas, nem da sua bondade e nem da sua justiça. Somente quando passamos por algumas atribulações, vemos o quanto a nossa fé é frágil. E por vezes nem lembramos de agradecer a bênção da vida ou as oportunidades de aprendizado. O que a doutrina espírita nos ensina é que essas oscilações que nos trazem a vida é exatamente o que precisamos para esclarecimento, crescimento e evolução como espíritos imortais que somos. E apesar de já termos inúmeras conquistas dentro do exercício do bem, muitos de nós ainda avaliam a nossa evolução sobre a ótica material. Nosso envolvimento com a vida material faz com que avaliemos o nosso aprimoramento, mesmo que de forma indireta, mais com foco no dinheiro, no prestígio, no sucesso, entre outros fatores. Assim também, no nosso estágio evolutivo, somos humanos que ainda sentem raiva, muitas vezes somos violentos nas nossas ações e no falar, sentimos inveja, mentimos, fofocamos a vida alheia, manipulamos as pessoas, inventamos desculpas para os nossos erros, culpamos os outros pelos nossos desacertos e criticamos as pessoas aproveitando o seu lado mais vulnerável. Conselhos maravilhosos para os problemas alheios, mas temos dificuldades para administrar nossa própria vida e nossos relacionamentos. Encontramos sempre justificativas por não termos feito o que se deveria e podemos nos tornar pessoas tóxicas para os que convivem conosco e também, consequentemente, para nós mesmos. É muito fácil e é muito mais fácil ver o cisco no olho do irmão do que ver os próprios defeitos. Por outro lado, já aprendemos que muitas vezes precisamos passar por situações de abaixar a crista, como se diz, para eliminarmos o nosso orgulho, que caminha junto com o egoísmo, a prepotência e a arrogância. Se analisarmos os infortúnios físicos e emocionais, a conquista de uma vida inteira pode ser perdida só num dia. Emoções negativas podem nos fazer perder toda a estabilidade mental e emocional e nem sempre sabemos reduzir o impacto dos acontecimentos negativos que nos acontecem. O espírito Hamed, no livro As Dores da Alma, diz que as nossas dores são fases naturais da evolução terrena, nas quais estagiam todos os seres em crescimento espiritual. Sofremos, portanto, dores e aflições de intensidades e formas variadas por conta dos nossos próprios problemas existenciais. Estamos sujeitos a tudo o que nos é necessário em função de estarmos num mundo de expiação e prova, onde necessitamos aprender a ter responsabilidades sobre as nossas ações. Precisamos, portanto, nos conscientizar de quem somos, o que estamos fazendo aqui, qual o nosso propósito reencarnatório, porque exatamente por isso colhemos o que plantamos, seja nessa ou na próxima reencarnações. O que aprendemos na doutrina espírita é que a lei divina não escolhe e nem poupa, porque todos nós somos igualmente filhos de Deus e
precisamos de todas as oportunidades para o crescimento. Por isso, passamos o que merecemos. Um dia estamos bem, noutros não. Mas tudo, absolutamente tudo, sem exceção, está de acordo com a chamada lei do merecimento. A lei do merecimento nos mostra que toda a nossa vida está exatamente da forma como merecemos. E o Espiritismo nos ensina que tudo faz parte do nosso crescimento. E assim precisamos estar atentos para entendermos o que as dificuldades representam em nossa vida e a razão por que precisamos delas para o nosso aprendizado. Apesar da nossa evolução já conseguida, ainda temos muito o que aprender, pois a evolução é o objetivo da vida. Tudo está interligado, não existem fios soltos. Ou seja, muitos dos nossos males e também das nossas aflições são efeitos das causas que provocamos nas reencarnações pretéritas, como foi lido exatamente agora no sinal verde. E outras tantas são consequências do nosso próprio dia a dia nessa mesma encarnação. Então, as aflições fazem parte do planeta Terra, da nossa evolução, fazem parte do nosso passado, pois somos espíritos endividados com a lei divina e, obviamente, muito falhos ainda. Já percebemos e entendemos que os problemas que a vida nos apresenta sempre terão um caráter educativo. E analisando nossos desacertos e as dificuldades que surgem no caminho, podemos tê-las como guias para o nosso autoconhecimento, buscando disciplina, mudança de comportamento e fortalecendo nossa fé, aceitarmos e entendermos a providência divina constante em nossa jornada evolutiva, mas sempre lembrando que Deus nos deu livre-arbítrio para decidirmos os passos, escolhas e atitudes que assumimos. Se não temos fios soltos, milagres também não existem. E assim, vamos aprendendo que os tropeços e as dificuldades são partes da nossa educação e poderemos vê-las como passos largos que damos em nosso crescimento espiritual, se entendermos que a palavra dificuldade pode ser substituída pela palavra desafio e aprendizado. Nesse sentido, todas as dificuldades existenciais servem como instrumentos para o nosso aprendizado, o aprendizado da convivência, do respeito para com o próximo, da compaixão, da gratidão, do aprendizado da tolerância, da não violência e da humildade. Essa é a resposta aos nossos questionamentos sobre as situações de sofrimentos ou por que sofremos essas ou aquelas aflições. E a resposta é didática e educativa, como dissemos. São resgates e aprendizados para ficarmos quites com a lei de Deus. E exatamente por isso, ao desencarnarmos, se durante a vida plantamos maçãs, não iremos colher laranjas. Estamos dando esse simples exemplo para entendermos melhor a lei de sintonia e afinidade, que rege as nossas vidas, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Nosso mundo interior e o nosso mundo exterior são o que fazemos deles. As circunstâncias da nossa vida são resultado das nossas atitudes interiores que se fazem concretos na vida terrena. Dessa forma, ao desencarnarmos, vamos nos sintonizar no mundo espiritual com o que sintonizamos aqui na matéria. Nossos pensamentos e sentimentos serão iguais ao que tínhamos quando encarnados e, portanto, estaremos no mundo espiritual imersos no mesmo tipo de sintonia que temos aqui. Não podemos nos esquecer de que somos o reflexo do que pensamos e do que sentimos. Tudo que colhermos, portanto, será de acordo com o que plantamos, comandados pelo nosso livre-arbítrio. Assim, precisamos analisar as nossas emoções, analisar os nossos sentimentos, buscando uma transformação interior por mudanças e atitudes perante a vida, frente a nós mesmos, exatamente o preparo para uma vida futura. Não podemos nos esquecer também de
de que muitas soluções dos nossos problemas estão dentro de nós mesmos, na voz que é a voz de Deus dentro de nós. O que está em nossa mente, só nós sabemos, mas é através dela que entramos em sintonia com a espiritualidade, em contato com a nossa essência divina e com Deus. Tudo o que fazemos ou criamos em nossa mente define as oportunidades de sermos alegres, otimistas, corretos, saudáveis mentalmente e espiritualmente. Nossas melhores atitudes se fazem notar quando ajudamos o próximo, quando agimos com ética, quando praticamos a caridade e quando oramos, tendo fé e confiança em Deus. No âmbito espírita, no propósito da reencarnação, sabemos que ela é um instrumento da nossa transformação íntima, direcionada ao progresso moral. Sem a reencarnação, nada se explica de forma racional. Deus, em sua bondade e misericórdias eternas e infinitas, por sermos espíritos imortais, nos deu as reencarnações, permitindo a evolução de cada um de nós. E todas as provas que passamos são necessárias para o nosso aprendizado, pois todos os nossos problemas estão ligados com as nossas necessidades de evolução espiritual. Assim, a lei de sintonia e afinidade nos mostra exatamente pela vida que vivemos o nível da nossa evolução. Dessa forma, atraímos e somos atraídos por aqueles que pensam, sentem e agem como nós. Por outro lado, a reencarnação nos dá a esperança, a consoladora esperança. A doutrina nos ensina que a reencarnação nos permite reencarnarmos, de um modo geral, no mesmo grupo que já está ligado por laços afetivos, por sentimentos, ocupando ora uma posição, ora outra posição. Numa somos pais, noutra somos filhos, esposo, esposa, sexo masculino, sexo feminino. Em cada posição estamos aprendendo algo. As reencarnações vão propiciar a eliminação dos nossos defeitos, assim como propiciar o desenvolvimento das nossas virtudes, porque vamos aprendendo uns com os outros e principalmente vamos aprendendo a amar. Aprender a caminhar pelos caminhos do amor num processo de regeneração e liberação espiritual. Somos eternos aprendizes na seara do Pai. Precisamos de lições para aprendermos, mesmo que sejam pela dor. Em nossa caminhada evolutiva, estamos sempre aprendendo, porque a perfeição é laboriosa, não é fácil de ser conseguida. E precisamos de inúmeras reencarnações para podermos desenvolver nossas virtudes. Jesus disse: sede perfeitos como o Pai. Por isso que é laboriosa. E esse é o motivo que nos movimenta em todos os processos vivenciais. Lembrando que em todos eles temos Deus ao nosso lado. Deus sempre nos protegerá, mas deixará o encargo do nosso livre-arbítrio como andaremos ou como agiremos enquanto encarnados. No Livro dos Espíritos, na questão 258, a espiritualidade orienta Kardec dizendo: nada acontece sem a permissão do Pai. Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade pelos seus atos e das suas consequências. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Então, há certas coisas que só percebemos e entendemos depois que erramos, mas podemos reavaliar e mudar. E é através das provas, das inquietações, que desenvolveremos coragem, paciência, resignação e maturidade espiritual. Por isso depende de nós a forma como enfrentamos as adversidades e aflições no viver. Está nos evangelhos que até mesmo Jesus teve momentos aflitivos. Sua súplica no Monte das Oliveiras, sua aflição antes do suplício, nos mostra que Jesus também se afligiu em frente às suas dores, sofrimentos e inquietações. Nos conta: retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar.
E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: meu pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Além de Mateus, os outros evangelistas também discorreram sobre esse momento em que Jesus, humano como nós, mesmo sendo um espírito de altíssima envergadura, muito mais evoluído, teve o direito de sofrer suas aflições em momentos de dor. E antes mesmo desse último dia, ele já havia dito: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Então, em várias passagens do Evangelho, encontramos referências sobre as dificuldades existenciais alentadas por Jesus e como deveríamos recebê-las e entendê-las. E ele também nos aconselhou a não nos preocuparmos com o que se iria comer, beber ou vestir, pois Deus, que cuida das aves do céu e dos lírios do campo, também cuidaria das nossas necessidades. E Mateus novamente nos fala as suas palavras: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Com essas palavras, Jesus incentivou a viver o presente, confiando que a fé em Deus é necessária, e também ensinou que a vida tem um fluxo perfeito, mesmo quando estivermos passando por turbulências que não entendemos. Por isso deixou claro que são aflições temporárias, e por isso devemos buscar a harmonia e serenidade dentro de nós. Ou seja, alertou-nos para não sermos envolvidos por pensamentos negativos e vibrações menores, que podem até mesmo fragilizar a nossa fé. Vigiai e orai, ele nos diz. E podemos também dizer: orai e vigiai. Jesus nos ensinou a se viver um dia de cada vez, confiando que Deus proveria as necessidades diárias. Por causa desses ensinamentos, o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, disse: lançai nele toda a vossa ansiedade, porque é ele quem cuida de vós. Pedro nos lembra da importância de depositarmos nossa confiança em Deus em meio às ansiedades e preocupações do dia a dia. Assim, ao lançarmos as nossas preocupações e ansiedades sobre Deus, como aconselha Pedro, reconhecemos sua soberania e poder divinos para cuidar de nós em todos os momentos. Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo Ansiedade, disse quase as mesmas palavras de Pedro. Emmanuel disse assim: lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Emmanuel também esclareceu que precisamos confiar no amor de Deus, entregando-lhe as preocupações e encontrando-se a paz com a sua presença em nosso interior. E é por isso que a confiança em Deus é necessária em nosso dia a dia, pois como filhos dele, sabemos que nunca estaremos desamparados. Outro ensinamento de Jesus de grande importância foi nos ensinar que em momentos de ansiedade e aflições era crucial lembrar que a oração a Deus era a chave para superar as preocupações existenciais. A oração do Senhor Jesus é a forma de mostrar nossa confiança. Trouxe mais um ensinamento sobre a importância da oração através das palavras de Jesus. Por isso vos digo: todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter e que assim vos sucederá. Pedi e obtereis, nos disse o Mestre Jesus. Com essas palavras, Jesus nos deu a certeza de que Deus estava no controle e que Ele guiaria os homens em todas as coisas. E mesmo tendo se passado tantos séculos após Jesus, temos a certeza de que a oração é o caminho que nos leva a um Deus sábio e justo na sua bondade infinita, e que Deus é a nossa confiança e providência para isso. Ao entregarmos e confiarmos todas as nossas preocupações a Ele,
podemos acreditar que Ele, com seu amor infinito, cuidará de nós. E assim como Ele nos guiará para superarmos os obstáculos e trará paz interior e serenidade no nosso coração. Jesus, com seu infinito amor, para nos dar coragem frente a todas as fragilidades humanas, no cenáculo, quando compartilhava a última ceia com os discípulos, nos deixou escrito: tenho-vos dito isso, não por ele, pelos evangelistas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então essa paz referida por Jesus não é a ausência de problemas, mas sim a paz interior, um estado de calma e confiança em Deus. Ou seja, tenha bom ânimo, tenha confiança em Deus e no seu infinito amor. E é exatamente pelo infinito amor que Deus nos enviou Jesus, para nos ensinar como caminhar e evoluir. E trazendo isso para o nosso dia, me lembro de uma série atual sobre Jesus e seus apóstolos, que provavelmente vocês estejam vendo ou já viram, acho que está na Netflix, se não me engano, onde numa das cenas, Mateus diz assim: todas as manhãs eu acordo, minhas ideias e medos estão misturados, eu me sinto sobrecarregado de dúvidas e arrependimentos, mas se eu parar um momento e lembrar que só tenho uma coisa a fazer hoje, que é segui-lo, o resto se ajeita sozinho. Exatamente por isso, pela permissão e bondade de Deus, temos o Evangelho de Jesus para nos orientar. Temos também a assistência amorosa da espiritualidade, através dos nossos guardiões, dos nossos protetores espirituais, dos nossos mentores, que se fazem presentes no apoio e consolo espiritual, especialmente em nossos momentos de dificuldade ou dor. Cabe a nós cultivar a fé profunda, confiando na providência divina, na assistência da espiritualidade, dos nossos anjos da guarda, e mantendo os corações determinados nos ensinamentos divinos, respeitando-se as leis de Deus. Tudo no universo fala de Deus. Ele está no que se vê e no que não se vê. Ele está e permanece em toda a sua criação. E é essa a confiança que o homem deve ter em Deus. Deus é único. Nele está de forma absoluta a bondade, a justiça, o amor, a sabedoria. O amor de Deus age em nós e por meio de nós. Por isso, quando nos deixamos motivar pela presença amorosa de Deus, nós encontramos sentido para a nossa existência e compreendemos qual a nossa missão aqui na Terra. Esse amor que é como uma força interior que possuímos, mas que não vemos de onde vem, apenas sentimos que provém de uma fonte inesgotável. Ele interpenetra e vivifica tudo o que cria, e o homem volta-se a ele em oração e fé, de forma consciente, confiando no seu poder absoluto, de que ele tudo pode, de que ele tudo provê. O Chico dizia coisas lindíssimas, sempre disse, livros maravilhosos. E ele dizia que a fé é a bússola que nos ajuda a navegar pela vida, nos mostrando o caminho a seguir. Assim como a bússola, ela é também o farol que ilumina o nosso caminho, nos mostrando a direção certa. Da mesma forma, Chico também dizia que a fé ou confiança em Deus é o remédio que cura as nossas dores da alma e nos dá esperança para os dias que ainda não vivemos. Uma das suas afirmações foi: agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Foram muitas as comparações que o Chico fez em vida para nos mostrar que devemos ter fé e confiança em Deus. E ele dava exemplos muito bonitos. Ora, ele dizia que Deus é o escudo que nos protege das energias negativas e do mal ao nosso redor. Ora, ele dizia que Deus é o motor que nos impulsiona e dá forças para agir e servir ao próximo, de forma a vivermos sempre no exercício do bem. Chico também dizia que a fé ou confiança em Deus é como um anel de ouro que devemos guardar com muito cuidado e carinho, porque é a nossa riqueza maior. E olhem que interessante, ele também dizia que a fé ou confiança em Deus é o maior presente que devemos cuidar dentro de nós, porque ela fortalece o nosso coração. E é através dos nossos sentimentos e pensamentos
que sentimos a presença divina e entramos em harmonia com o que é divino. No seu poema Alma e Coração pelo Espírito Emmanuel, ele disse: nunca perca a esperança, por pior que seja a situação que você se vê. E jamais condene alguém que se sinta embaraçado no labirinto da provação. Nos dias difíceis de atravessar, levanta-te para a vida, ergue a frente, abraça o dever que as situações te deram e abençoa a existência de que a providência divina te situou. Em outra ocasião, Chico também disse: e guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas de que não há mal que dure para sempre. Então, o Espiritismo, como Consolador prometido, proporciona essa segurança e confiança no nosso caminhar. Através dos conceitos deixados por Jesus, o homem sabe, nós sabemos, que precisamos adquirir e desenvolver as qualidades que são permanentes em Deus, principalmente a fé e a confiança. E dessa forma, o sentido dos ensinamentos de Jesus é justamente este: o de nos tirar da ignorância, da cegueira espiritual, da amargura, do ódio, do egoísmo, da intolerância, da inveja e da ira, dos excessos inapropriados, e nos colocar de forma consciente na luz do amor de Deus, na vivência do amor maior. As verdades contidas no Evangelho e a sua vivência ajudarão a nos libertar das imperfeições, fazendo com que as nossas virtudes venham à luz. Vós sois a luz do mundo, nos disse Jesus. Uma vez que tenhamos essa conquista diária pela autotransformação, vamos crescendo mais e mais no conhecimento de Deus, e a nossa luz crística interior irá brilhar com mais intensidade. A confiança em Deus nos faz caminhar aceitando as dificuldades, nos esperança a enfrentar os desafios, nos faz acreditar que somos também a fé que remove montanhas. A confiança em Deus nos faz repensar sobre o caminho percorrido e buscar coragem para mudar o trajeto e, se for necessário, revisar conteúdo, posturas e comportamentos. A confiança em Deus nos impulsiona a buscar a nossa essência espiritual, fortalecida e esclarecida pelos ensinamentos de Jesus. A confiança em Deus nos possibilita aceitar as nossas inadequações, sabendo que elas são passíveis de acertos e corrigendas. Para isso temos as reencarnações. Na sua providência constante e ininterrupta, por mais em desacerto que possamos estar, Deus permanece sempre conosco. E a sua providência abrange também as oportunidades que Ele dá para que o homem se corrija e se aperfeiçoe pela liberdade de ação através do livre-arbítrio. Por isso, Deus nem sempre dá o que pedimos, mas dará o que precisamos de conformidade com as nossas necessidades evolutivas reencarnatórias. A convicção de que estamos avançando no propósito da perfeição, evoluindo, aperfeiçoando, progredindo intelectualmente e moralmente. E à medida em que o homem amplia a sua compreensão mental, mais ele dinamiza o vínculo íntimo e intuitivo que o liga ao Criador, a Deus Pai. Com essa noção, a confiança no Criador se amplia e se sedimenta de forma mais profunda e consciente. Assim, vamos vivenciando a nossa confiança em Deus e, por termos fé em Deus, caminhamos esperançados nele. Que Jesus permaneça conosco. Muito obrigado.